Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, da banca IBAN, para você se preparar para os próximos concursos da IBAN, principalmente Cubatão e Atibaia. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu tenho a minha apostila com 250 questões da Banca IBAN de conhecimentos específicos, que abrange tanto legislações como também autores. Tem várias provas anteriores, como São Vicente, Praia Grande, Cubatão, o último concurso, também as provas aí de Campo Limpo, todas elas digitalizadas, não são imagem de provas, todas com seus respectivos gabaritos, e são 250 questões por apenas R$ 15. Vai ficar tanto na descrição do vídeo como nos comentários fixos o link lá do site da Hotmart para você adquirir a minha apostila de 250 questões da Banca IBAN, beleza? E também eu tenho a apostila tanto para Cubatão completa como para Atibaia, que eu também vou deixar os links na descrição do vídeo, cada uma R$ 30, beleza? Agora vamos começar com o nosso simulado, verificando provas anteriores da Banca IBAN. É uma banca que gosta de cobrar muito a Base Nacional Comum Curricular, tanto para os cargos de professor de educação infantil ou os anos iniciais do ensino fundamental, ok? E lembrando que essas questões não estão na apostila, são de outras provas, então na apostila você vai encontrar outras questões, tá? Mas eu vou deixar gratuitamente o que eu estou apresentando aqui para vocês no simulado para download gratuito na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá para a primeira questão. Professor adjunto 1 IBAN Santos 2018. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Lembrando que aqui está se referindo à Constituição Federal. Então, na Constituição e na primeira publicação da LDB de 1996, as crianças da pré-escola era até 6 anos, agora, atualmente, até 5 anos. Continuando, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, portanto, diminuiu para 5 anos a educação infantil de 0 a 5 anos e a partir dos 6 anos, ensino fundamental. Continuando, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. BNCC 2017, página 34. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos. Seria na alternativa A, apenas com a Emenda Constitucional 12/2015, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2016, consagrado plenamente a obrigatoriedade na matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos. Ou será B, apenas com a Emenda Constitucional número 59/2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão na obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos em instituições de educação infantil. C, apenas com a Emenda Constitucional número 65/2008, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil. Ou seria D, apenas com a Emenda Constitucional número 7/2012, que determina a obrigatoriedade da educação básica
dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil. Portanto, a IBAM cobra a letra da lei, exatamente o que está na lei, certo? E também cai algumas questões bem decorebas. Você precisava saber qual era o número da emenda constitucional da obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. A resposta correta é a letra B, tá? As crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação básica a partir dos 4 anos de idade, que a matrícula é obrigatória. Para atender essa obrigatoriedade, a matrícula cabe aos pais e responsáveis. As redes municipais e estaduais de ensino têm até 2016 para se adequar e acolher os alunos de 4 a 17 anos, que abrange a educação básica, a obrigatoriedade de matrícula. O fornecimento de transporte, alimentação e material didático também será estendido a todas as etapas da educação básica. As novas normas estabelecidas têm o número presidente, de acordo com a LDB, da Emenda Constitucional 59 de 2009, que torna a obrigatoriedade e a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade, certo? Então, a resposta correta é a letra B. Emenda Constitucional 59 de 2009 garantiu a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil aos 4 anos de idade. E também a educação infantil vai até os 5 anos de idade. Lembrando que, apesar da obrigatoriedade, por exemplo, a mãe não matriculou, não vai poder matricular no último ano do pré com 5 anos? Pode sim. Ah, não frequentou o pré de jeito nenhum. Isso é um empecilho para matricular nos anos iniciais do ensino fundamental? Também não. Questão de número 2, professor adjunto 1, IBAM Santos, 2018. Nos 2 primeiros anos de ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos, como aponta o parecer CNE/CEP número 11, de 2010. Os conteúdos dos diversos componentes curriculares, ao descortinarem as crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercer a leitura e a escrita de um modo mais significativo ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, de acordo com a BNCC. Seria a letra A progressão do conhecimento ocorre especificadamente pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Seria a letra B, a progressão do conhecimento ocorre prioritariamente pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela experiência estética e intelectual das crianças. Seria C, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Ou seria a letra D, a progressão do conhecimento ocorre primeiro pela consolidação das aprendizagens anteriores e posteriormente pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Também decoreba exatamente um trecho retirado lá da BNCC, ok? E aqui as alternativas são muito parecidas, então você precisa ter cuidado para não cair em pegadinhas. A resposta correta da questão de número 2 é a letra C. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Portanto, eu não posso deixar de lado os conhecimentos prévios das crianças,
mas eu vou ampliar esses conhecimentos a partir das práticas de linguagem, experiência de estética e também intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Amplia-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias, com o ambiente. Porque o ensino fundamental, anos iniciais, não é só alfabetização. Os estudantes também vão aprender ciências, história, geografia, tecnologia, enfim, todo o conhecimento historicamente acumulado, mas sem negar as suas experiências anteriores, ok? Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa. Questão de número 3, professor adjunto 1, Iban Santos, 2018. As competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, assegurando aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso, fruição, que significa prazer. São definidas na BNCC como, aqui eu estou falando da questão das competências e habilidades para o ensino da matemática, de acordo com a BNCC. Seria a letra A, alfabetização matemática, B, letramento matemático, C, aquisição de saberes específicos ou D, repertório matemático. Eu vou dar uma dica. Na BNCC, quando eu falo assim, aquisição da língua escrita, da leitura, na parte ali de língua portuguesa. Quando eu falo da questão da matemática, da questão das ciências, da questão da geografia, enfim, não importa. Tudo gira em torno do letramento, porque o letramento é o uso social. Então, o uso social da língua portuguesa, o uso social da matemática, o uso social das ciências da natureza, o uso social da geografia. Por isso que a resposta certa é a letra B, letramento matemático. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades. O que é competências e habilidades? Competência de saber fazer e habilidade de como fazer, né? De raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjunturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso, fruição, página 266 da BNCC, certo? Portanto, quando você pensar na questão de competências e habilidades de um componente curricular, logo associe a palavra letramento, o uso social, mesmo porque aqui no texto diz que a matemática, que a aprendizagem da matemática deve fazer sentido ao aluno. Por isso que a gente utiliza fatos e situações do cotidiano para que os alunos consigam observar e ter o sentido ali do porquê que eu preciso aprender matemática para o meu uso cotidiano. E por isso eu preciso ter certas competências e habilidades para o mesmo, ok? Então a resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. Questão de número 4, professor de educação infantil 1, Cubatão 2021, a resolução 1/2021 de 25 de maio de 2021 institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos
nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, PNA, e à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e Educação de Jovens e Adultos à Distância. Com base no que dispõe a referida resolução, assinale a alternativa correta. Seria a letra A. Os sistemas de ensino poderão organizar a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, multietapas, nos casos em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo sistema de ensino e/ou quando a estrutura física ou a especificidade de atendimento não comporta a composição de turmas por etapas. B. Para cursos de EJA no ensino médio, a oferta de educação à distância é limitada ao, no máximo, 50% de sua carga horária total, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo. C. A EJA, com ênfase na educação ao longo da vida, não abrange o atendimento dos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtornos do aspecto autista, visto que tais modalidades exigem atendimento educacional especializado, complementar e preferencialmente em instituições especializadas. Seguindo a Constituição, seguindo a LDB, é preferencialmente em rede regular e não preferencialmente em instituições especializadas. Então, a C de cara você deve eliminar. D. A educação física é um componente curricular facultativo do currículo da EJA, não é facultativo. O que acontece? Na LDB está disposto que, por exemplo, tem alguns casos, aluno que tem mais de 30 anos, aluno que tem prole, que é no caso filhos, aluno que presta serviço militar, aluno trabalhador, ele é dispensado. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A. Conforme o artigo 21, os sistemas de ensino poderão organizar EJA multietapas nos casos em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo sistema de ensino e/ou quando a estrutura física ou a especificidade de atendimento não comporta a composição de turmas por etapa. Portanto, a escola, por exemplo, não teve número suficiente em uma determinada etapa da EJA, porque a EJA é organizada semestralmente, não é por ano igual o sistema regular, certo? Então, vamos supor que numa etapa não tivemos tantas matrículas assim, mas eu tenho mais de uma outra, eu posso juntar as turmas, ok? E lembrando que não é propriamente dito a BNCC, mas essa legislação sobre o atendimento da EJA de 2021 é um complemento que faltava na BNCC, que não tinha muito disposto em relação à questão da educação de jovens e adultos. Daí essa legislação de 2021 complementa essa lacuna que tínhamos até então na BNCC, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor. Questão de número 5. Professor 3 de História, Praia Grande, 2019. Indique a alternativa correta sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Seria a alternativa A correta? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, compõe aprendizagens essenciais definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de mobilizá-los, articulá-los e integrá-los, que compõe o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades de ensino no nível da educação básica, como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho? Seria a letra B a correta? A Base Nacional Comum Curricular constitui documento de caráter referencial e definidor de aprendizagens essenciais para crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar, ficando a critério dos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares, adaptar seus currículos às suas orientações. C. Em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB,
e ao Plano Nacional de Educação, PNE, a Base Nacional Comum Curricular concebe competência como a capacidade de mobilizar conhecimentos técnicos aliada às vivências extracurriculares, propondo 12 competências gerais. Aqui já está errado porque são 10 competências, tá? Na BNCC. Expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem desenvolvidas pelos estudantes. Então, a gente viu que a C não é. D. A Base Nacional Comum Curricular estabelece que os sistemas de ensino e as instituições ou redes escolares públicas e privadas dos sistemas federal, estadual, distrital e municipais, ao construírem ou revisarem os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica, contemplem somente os conteúdos ou temas de estudo das áreas de matemática, linguagem, ciências da natureza e ciências sociais, sem inclusão de outros componentes curriculares a título de parte diversificada, também totalmente errado. Lembrando que a BNCC é um orientador, ele não é uma receita de bolo. É claro, tem habilidades e competências que deverão ser garantidos do norte ao sul do país, pois antes da BNCC, o que se fazia lá no Amazonas era totalmente diferente da educação aqui de São Paulo. Portanto, a BNCC alinha para que todos os estudantes do Brasil inteiro, não importa as questões regionais, tenham uma base sólida e comum, certo? Por isso que tem no currículo a base comum, que precisa ser respeitada, de acordo com a BNCC. Mas a gente tem as questões regionais, as questões específicas de cada região. Daí vem a parte diversificada, que os estados vão fazer seu próprio currículo e as cidades também, os municípios, né? Lembrando que os municípios não são obrigados a ter o seu próprio currículo, poderão seguir o currículo estadual, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A. Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referência para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas da BNCC, que é a parte comum, certo? E a gente encontra esse trecho exatamente na página 13, na parte introdutória da BNCC. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Questão de número 6, professor Pebium Franca. Na BNCC, a área de linguagens para o ensino fundamental anos iniciais, tá? É composta pelos seguintes componentes curriculares, exceto. Então, tá pedindo o que não faz parte na área de linguagens para os anos iniciais. Seria a letra A, língua portuguesa, B, filosofia, C, arte ou letra D, educação física? Essa está fácil. A resposta correta é a letra B, tá? Filosofia. Então, nos anos iniciais, na área de conhecimentos de linguagens, a gente tem os componentes curriculares de língua portuguesa, arte e educação física, ok? Língua inglesa é obrigatório a partir do 6º ano, embora algumas redes ofereçam língua inglesa nos anos iniciais, porém aqui na BNCC não é obrigatório. Então a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. O ser humano, segundo o disposto na BNCC, se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser lacuna, dimensão concreta, biológica, e um ser lacuna, dimensão subjetiva, simbólica,
Qual a alternativa completa, correta e, respectivamente, as colunas do enunciado? Seria a letra A, racional e relacional, B, físico e psicológico, C, de imanência e transcendência, D, cognoscente e cognitivo. A resposta correta, de acordo com a BNCC, quando a gente fala do componente curricular de ensino religioso, é a letra C. O que é imanência? A dimensão concreta e biológica. Então, o ser humano como biológico, né? O ser físico. E de transcendência, dimensão subjetiva, simbólica, a questão da alma, por exemplo, certo? Ah, mas o ensino religioso não é obrigatório, correto, mas a sua oferta é sim obrigatória. O que não é obrigatório é a matrícula. Por isso que o ensino religioso está disposto também na BNCC, lá na página 438. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8, professor adjunto, IBAN. Na Base Nacional Comum Curricular, o componente curricular de arte está centrado nas seguintes linguagens. Está centrado nas seguintes linguagens, seria a letra A, música, poesia, cinema e pintura. B, dança, teatro, grafite e fotografia. C, artes visuais, dança, música e teatro. Ou D, pintura, fotografia, cinema e teatro. A resposta correta é a letra C. Por quê? Mesmo que você não lembre exatamente o que está disposto na BNCC sobre o componente curricular de arte, a alternativa C é a mais abrangente, pois, por exemplo, cinema, pintura, grafite são linguagens muito específicas. E no componente curricular, a gente vai ver também outras formas de linguagens artísticas, que são, dentro ali delas, artes visuais, vai ter as subdivisões dentro de artes visuais, dança, música e teatro. Eu retirei aqui um trecho da apostila de Cubatão, no qual vocês encontram o que a gente trabalha em artes visuais, dança, música e teatro. Portanto, são as 4 linguagens do componente curricular de artes. Artes visuais, expressão visual como elementos de comunicação, dança, que é o sentimento do corpo, as expressões corporais, música, por meio de sons, então não é necessariamente música de cantar, né, ou instrumentos, mas qualquer tipo de sons, e o teatro, que é a forma verbal e não verbal e também de ação física, de expressão artística, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. Questão de número 9, Bertioga 2022. Ainda segundo a BNCC, as características da faixa etária do ensino fundamental, anos iniciais, demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize. Seria a letra A, em torno dos interesses manifestos pelas crianças. B, de maneira que o conteúdo tradicionalmente estipulado seja mantido. A B a gente já pode cortar de cara. C, para padronizar interesses e comportamentos das crianças. As crianças são singulares, então eu não posso padronizar comportamentos. D, de acordo com as diretrizes nacionais de ensino tradicional. Também a gente pode cortar. Então fica fácil aqui. A resposta correta é a letra A. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra A. A gente sempre vai atender aos interesses das crianças, não vamos padronizar e nem seguir algo tradicional, pois as crianças são singulares e cada uma aprende de uma maneira, beleza?
Chegando aqui na última questão, de número 10 do nosso simulado, lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o material aqui apresentado, como também os links lá da apostila de 250 questões da PANC-PAN, no qual você vai ter as questões digitalizadas, igual aqui, com seus respectivos gabaritos, de provas mais recentes da PANC-PAN, de 2023, 2022 e 2021, inclusive a última prova de professor de ensino fundamental 1, lá de Cubatão. Também tem as provas de Campo Limpo, tem prova também da Praia Grande, Santos, várias provas, certo? E relembrando que são as questões e os gabaritos. Não tem comentários, como eu estou colocando aqui na apresentação aqui desse vídeo, porque aqui é um simulado mais para a gente ter o conhecimento da BNCC por meio de questões, ok? Lá na apostila é apenas os gabaritos. Daí, se você ficar com dúvidas, é importante você voltar lá para a teoria na minha apostila ou no cursinho que você estiver fazendo e verificar o porquê que você errou. Agora, vamos lá para a última questão. Professor substituto de ensino fundamental, Guarujá 2022. De acordo com a resolução CNE-CP número 2, de 22 de dezembro de 2017, artigo 7º, parágrafo único, os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais seria a letra A, não podem ser consideradas com dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado. Seria a alternativa B, deverão expressar conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e oferecer as questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. C. Se caracterizam por um conjunto de temas que são apresentados de forma transversal em áreas determinadas do currículo. Ou alternativa D, atuam com eixo unificador, aqui a gente já pode cortar, né? Em torno do qual organizam-se as disciplinas e cujos conteúdos são trabalhados de modo coordenado e contextualizado. A resposta correta da questão de número 10 é a letra A. Parágrafo único. Os currículos da educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser contemplados em cada instituição escolar, em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, que é aquela que eu já expliquei, regional, as quais não podem ser consideradas como dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado. Então, um todo integrado junto ali com a parte comum, certo? Portanto, a alternativa correta da questão de número 10 é a letra A de amor, beleza? E você quer aí se preparar aí na reta final dos concursos aí da IBAN, principalmente Cubatão, Atibaia, fica aí a sugestão da apostila de 250 questões baratinha, só R$15. Vai ficar o link no comentário fixo e descrição do vídeo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!